A paz do Senhor, meus amados, bem-vindos para mais uma pré-aula aqui no canal da Tia Kelly. Quem ainda não me conhece, eu sou a Tia Kelly e estou aqui para auxiliar vocês com algumas ideias de como eu estarei trabalhando com a minha turminha. Isso mesmo, eu trabalho com a revista da CPAD, a turminha ali de 7 a 8 anos, e nós já estamos na lição de número 7. Já estamos aqui no meio do segundo trimestre, né, de 2018, como tá passando rápido, né? Então, nós estamos aprendendo aqui as lições muito importantes, né, que é sobre os milagres de Jesus. E hoje a nossa lição é: Jesus cura a mão de um homem. Isso mesmo. A nossa leitura bíblica está lá em Marcos, capítulo 3, no verso do 1 ao 6, ok? E nós temos uma lição muito importante aqui para estar trabalhando com as nossas crianças, né? Estamos falando dos milagres de Jesus. E essa lição é uma lição também muito importante que nós vamos estar aí falando com as nossas crianças, ok? Ó, nós temos um objetivo e um ponto central aqui para nós atingirmos. O objetivo é que o aluno ele compreenda que Deus nos ama e não escolhe quem vai abençoar. Isso mesmo, ele abençoa quem pede, ok? O ponto central é Deus cura em todo tempo, qualquer pessoa de acordo com a sua vontade. Isso mesmo, tá? Não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade dele. Então, nós devemos passar para nossas crianças aqui que Deus, né, que Jesus, ele é poderoso para fazer milagre na nossa vida, na vida de cada um, tá bom? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, ok? Ele é poderoso para cumprir. Professor, é muito importante você então preparar aí a sua lição, preparar a sua aula aí, né, durante a semana. A nossa revista aqui mesmo dá algumas ideias de você preparar o ambiente antes, né, de receber as crianças, né? Prepara tudo direitinho e receba as crianças com carinho, com atenção, né, como de costume aí. Demonstre para essas crianças que elas são importantes para o Senhor e para você também, ok? Você pode preparar aí, né, algumas brincadeiras, se você gostar. Pode preparar aí, né, um material diferente para recolher as ofertas. Então, você vai preparar aí a sua aula de acordo com o que você já está habituada, ok? Então, aí, recolha as ofertas, faça a oração, e aí depois você, então, vai começar aí já a preparar aí para a parte da memória em ação, ok? A nossa memória em ação está lá em Romanos, né, no capítulo 2, o verso 11. A primeira opção que você pode fazer são essas mãos. Lembra? Tia Kelly já apresentou essas mãos aqui em outras aulas. Eu fiz ela de espuma, mas vocês podem fazer com EVA, tá? Eu fiz de colocar a minha mão dentro. Na verdade, eu faço para abraçar as crianças, receber elas com carinho na hora de chegar. Mas aí, como a gente vai falar sobre mãos, né, a mão ressequida, eu resolvi, então, usar esse visual. Você pode pegar aqui, ó, e colar na mão, como eu fiz. Esse visual vai estar nos arquivos, é só você recortar, tá? E aí você pode colar ali e apresentar para as crianças. Você tanto pode colar para colocar a mão ou pode pôr um vidro, né? Colocar alguma coisa dentro para deixar ele em pé na sua mesa. Olha, é apenas um vidro de azeitonas que eu coloquei ali dentro. E aí é só eu encaixar ali, ó, e aí ela vai ficar paradinho em cima da mesa, porque ela é uma espuma, tá? Mas você pode deixar dentro da sua mão mesmo. Você pode deixar as crianças segurar por dentro das mãos das crianças ali para elas brincarem. E aí você pode apresentar o Explorando a Bíblia, tá? Desculpa, a memória em ação. A outra opção é essa mão aqui que eu vou mandar para vocês também no visual, tá? São duas mãos, na verdade. E aí eu recortei, como vocês podem ver aqui, ó, e nós vamos abrir, né, mostrando o versículo da memória em ação. Aqui eu simplesmente escrevi mesmo de canetão, tá? Mas eu mandei a frase escrita lá nos visuais, vocês podem colar, né, cortar e colar de comprido, como eu fiz assim. Eu usei fita adesiva para emendar as folhas, para ficar assim bem grande, tá? E aí eu colei de um lado no outro. Tá vendo? E aí você pode pôr as crianças para segurar, uma de um lado, outra do outro, tá? Minha mão aqui tá pequena, mas vocês podem colocar para segurar. Eu aqui coloquei num pedaço de papelão para ficar mais duro, tá vendo? Eu peguei ali, imprimi, né? E eu colei num papelão para ficar mais duro, mais firme. E colei ali com fita adesiva mesmo, né? Aquela fita crepe, a parte da escrita, a parte do versículo. E para ele ficar assim sonfonado, como você tá vendo, né, para ficar abrindo, eu só fui dobrando, né, para dentro, para dentro e para fora, né, fazendo como se fosse uma sanfoninha desse jeito. E ali eu fechei e depois na hora de ler, você pode ir abrindo, né, e eles vão lendo
ali o versículo da memoriação, ok? Aí, o que você pode fazer? Você pode pôr meninos para ler, depois põe as meninas, põe eles para ficar em pé, para ficar sentado. Você pode ali repetir várias vezes, tá bom? Põe eles para ficar de agachados, sorrindo, né? Fala várias vezes aí até eles aprenderem. Memorização de versículo é repetição. Então não tem como você aprender, eles aprenderem se não forem repetindo, tá? Então faça várias vezes aí até eles aprenderem, ok? Aí aqui, né, você vai passar agora, no caso, dar uma introdução ali pro Explorando a Bíblia, né, para a parte do Explorando a Bíblia. Você pode falar com eles, né, sobre cura, sobre enfermidades, ver com eles ali alguns milagres que Jesus já fez, nós já conhecemos, né? E você pode falar que nós vamos aprender agora hoje um outro milagre muito importante que Jesus fez. E você fala assim, crianças, vocês acham que para acontecer milagres tem um dia específico, pode ser qualquer dia, tem um lugar exato? Como que vocês acham que deve acontecer os milagres? Será que a gente pode receber a cura em qualquer dia, né? Ou será que não? Você vai dizer assim, que nessa lição de hoje nós vamos aprender que no tempo de Jesus não era todos os dias que poderiam receber a cura. E aí você vai ver no Explorando a Bíblia que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, uma opção para vocês fazer o Explorando a Bíblia é usar aquele mural que nós fizemos, né? O franelódromo, que é feito com feltro. Tem aqui no canal como é que vocês fazem. Vocês podem pegar ele para utilizar na hora do Explorando a Bíblia de uma forma bem simples, que é somente usando aquelas imagens que eu estou mandando para vocês nos visuais. Então, vocês vão imprimir ali, né? E vão contando a história, colocando ali no mural, tá? E vocês vão falando a história. A tia Clélia vai falar aqui de uma forma resumida, mas vocês explorem bem. Então você vai falar o quê? Que Jesus, né, num dia de sábado, estava na sinagoga. Explica que a sinagoga era o lugar onde as pessoas, né, os judeus ali iam para se reunir para fazer os sacrifícios a Deus, para estudar, orar e adorar a Deus. Então Jesus estava ali num dia de sábado, tá? Frisam bem que era num sábado, e Jesus estava ali, né? E ali tinha muitas pessoas, porque Jesus já estava bem conhecido, então muitas pessoas estavam observando Jesus. E os judeus, né, de uma forma especial, queria ver se Jesus ia fazer algum milagre no sábado, né? Se Jesus ia curar alguém no sábado, porque ali tinha muitas pessoas enfermas que estavam indo ali para ver se Jesus, né, já os curavam. Mas não era costume no sábado curar alguém, não poderiam, porque era costume daquela época não fazer nada no sábado, porque era dia do Senhor. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sabendo o que eles estavam pensando, sabendo que eles estavam ali para julgar Jesus, né? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe o que nós estamos pensando. Então Jesus viu um homem, né? Um homem aleijado de sua mão que estava lá no canto. E Jesus, então, conhecendo o coração daqueles homens, chamou aquele homem para o centro, convidou aquele homem para vir para o meio, né? Porque Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que nós devemos fazer o bem, não é só um dia, né? Mas todos os dias. Não é que o sábado nós não podemos curar, salvar, mas que todos os dias nós podemos praticar o bem para com as pessoas. Então aqueles homens ali que já estavam procurando um motivo, então, né, para pegar Jesus, né, prender Jesus, um motivo para ir contra Jesus, começou a observar. E Jesus então chamou aquele homem para o meio. E Jesus então falou para aquele homem que esticasse os seus braços, né, para estender a sua mão, aquela mão que estava enferma. E aquele homem, no momento que ele estendeu a sua mão, aquele homem foi curado. Jesus curou, restaurou a mão daquele homem. E aquela mão que outra hora era, né, aleijada, deficiente, seca, agora estava completamente curada como a sua outra mão. Todas aquelas pessoas ficaram observando, vendo aquilo. E Jesus então falou com cada um deles, explicando, né, que nós devemos fazer o bem, curar. E esse é o chamado de Jesus. Então, assim, aquele homem foi curado. Imagina, crianças, a alegria daquele homem por ver a sua mão restaurada, né? A saúde, tudo perfeito. Então, esta é uma forma de você, professor, usar para você contar a sua história aí de maneira bem simples, somente usando os visuais que eu mandei para vocês. Vocês podem também recortar, né? E ao invés de usar o alfinete ali, colar com um velcro, ok? Então, a opção para vocês fazerem aqui o Explorando a Bíblia é vocês pegarem um papel cartaz, né, como este meu, e preparar os visuais para vocês irem contando a história e levantando os personagens na hora de contar. Eu fiz muito simples, só recortei, né? E aí, de acordo com o que eu vou contando, eu vou levantando os personagens. E aí você vai contar a história, tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem simples, resumida, mas você vai falar então que Jesus, né, num sábado, no dia de sábado, estava na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus iam, né, se reuniam para oferecer sacrifícios a Deus, orar, estudar e adorar o Senhor. E ali, então, aqueles homens já estavam observando Jesus para ver se ele ia fazer algum milagre,
curar alguém naquele dia, né, que era o dia de sábado, porque não era costume deles curarem pessoas no sábado. Jesus, então, conhecendo o coração daquelas pessoas, chamou um homem que tinha a sua mão ressequida, né, tinha uma enfermidade na sua mão ali para o meio, para que todos pudessem ver, né. E Jesus, então, conhecendo o coração deles, como eu disse, que já era um coração, né, de pessoas sujas ali, né, ele então chamou aquele homem e Jesus curou a mão daquele homem, mandou que ele estendesse a sua mão, e no momento que ele estendeu a sua mão ficou completamente curada. Imagina vocês a alegria daquele homem, né? Aquele homem que tinha a mão enferma ali, agora passou a ter saúde, né? A sua mão perfeita. Mas aqueles homens que já queriam um motivo para poder prender Jesus, né? Ficaram todos com a cara ruim, todos julgando Jesus. E Jesus então ensinou que deve fazer o bem não é somente algum dia, mas que todos os dias nós devemos fazer o bem. Então essa é uma opção para você contar a sua história. É claro que de uma forma completa. Eu simplesmente colei uma fitinha atrás para mim puxar, tá vendo? Um pedacinho de papel. E aí eu puxo ali atrás na hora de contar a história, levantando cada personagem, ok? Então, hoje eu trouxe ali, né, ideias bem simples para vocês estarem trabalhando com as crianças, né, visuais muito simples para vocês fazerem. Lembrando, todas as visuais vão estar disponíveis aqui no Drive, aqui embaixo, tá bom? E aí depois você explora, você pode conversar um pouquinho com as crianças, né, falando ali sobre o sentimento daquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, que não queria que Jesus curasse ali no sábado, porque eles tinham um costume, né, algo que era contra a religiosidade deles. Mas aí você fala, crianças, vocês acham que é certo curar somente num dia? Quer dizer que tem um dia da semana que nós não podemos fazer o bem? Não, Jesus nos ensina a fazer o bem todos os dias. E aí você pode pegar e usar esse visual do coração para falar para eles que o coração daqueles homens, daquelas pessoas ali, né, dos fariseus, era um coração sujo, duro, amargurado, um coração cheio de rancor, né, de egoísmo, né? E que nós não podemos ter o nosso coração assim. O nosso coração tem que ser limpo, purificado. Toda tristeza tem que sair do nosso coração. E quando nós não recebemos Jesus, quanto mais Jesus enche o nosso coração, mais ele vai nos purificando, mais limpo vai ficando o nosso coração. E tudo aquilo que nos afasta do Senhor, todo aquele sentimento ruim que tinha naqueles fariseus, né, de costumes, isso vai sendo transformado, né? De acordo com que nós nos damos espaço para Jesus, ele transforma o nosso coração. E o nosso coração vai ficando assim, ó, limpo, alvo, de acordo com o que o Senhor quer, ok? Então, assim, você vai trabalhar aí falando com eles da importância de nosso coração ser segundo o coração de Deus, tá bom? Isso aqui eu fiz um coração com EVA. É algo muito simples de vocês fazerem, tá bom? E vocês vão trabalhar com as suas crianças ali, explicando para elas a importância de nós deixarmos para trás todos os costumes aí, mas fazermos a vontade do Senhor, amar o nosso próximo, né? Não ter ali preconceito para com as pessoas, né? Não fazer diferença, mas ensinando eles, nós devemos amar a todos de uma forma igual. Aqui, ó, vocês podem ver, eu só colei os pedacinhos de EVA atrás, fazendo tipo um bolsinho, né? E fiz ali o somado coraçãozinho e fui colocando os coraçõezinhos pretos ali, só para simbolizar as coisas ruins. Então vocês vão falando lá, né? Já chega com ele colocado. Cada coração ali vocês falam de alguma coisa e vai tirando ali e vai falando sobre como que agrada ao Senhor, tá bom? Então é algo muito simples vocês mostrarem para as crianças ali, para não fazer discriminação, né? Para as pessoas portadoras de alguma deficiência. Então fala para eles da importância de amar a todos de maneira especial como o Senhor nos ama. A outra opção aqui de dinâmica é você pegar bexigas, né? Essas bexigas de aniversário, pegar palavrinhas ali, papeizinhos e colocar nomes de várias doenças. Você pode perguntar às crianças para elas darem exemplo, né, de doenças, e aí elas vão escrever, ou você escreve, vai dobrar o papelzinho, coloca ali dentro do balão, tá? E você vai dar um balão com uma doença escrita para cada criança. Cada um vai ter um balão. E aí você vai encher esse balão, tá bom? Você vai encher e vai amarrar, dando um para cada criança, tá bom? Esses balões, na hora que você estiver enchendo, né, os nomes, se você achar difícil, você já pode levar tudo escrito e o papelzinho dentro. Ou então você pede para elas falarem. E aí, o que é dinâmica? Você vai dar um para cada um e vai falar assim, crianças, agora nós aqui, cada um de nós somos médicos. Vamos dizer que nós somos médicos. E cada balão desse aqui tem uma doença específica. Olha, vocês vão começar a bater a mãozinha, os balões vão ficar no ar. Ninguém pode deixar o balão cair, ok? O balão não pode cair. Enquanto nós estamos ali com o balão no ar, é como se a doença estivesse sendo
curadas, tá? E você vai falar, olha, eu vou tirando e vocês têm que pegar todos os balões, um ajuda o outro, não deixa os balões cair. E você vai falar para eles ir tentando. E só que aí, professor, você vai começar a tirar as pessoas, ou tirar as crianças, um de cada vez. Até que vai chegar um momento que não vai conseguir segurar, vai ter só uma criança e vários balões, os balões vão cair. Não tem como. E aí você vai fazer a aplicação. Fala assim, olha, criança, assim são as coisas. Se nós confiarmos nas coisas do mundo, né, nos médicos, somente nas coisas deste mundo, nós seremos, então, não seremos é, nós seremos decepcionados, porque só em Jesus nós temos então alegria, porque Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar toda enfermidade, Ele pode dar solução para qualquer problema, tá bom? Então você vai fazer a aplicação ali falando para eles da importância de nós confiarmos no Senhor. E depois você fala assim, olha, então agora vamos fazer uma oração, depois que eles oraram, eles vão estourar os balões ali, né? E confiando no Senhor. Vai ser bem divertido, eles vão gostar muito, e aí você faz a aplicação ali do seu jeito, tá bom, professor? Olha, essas foram então aí as ideias para hoje. São todas muito simples, ideias muito simples, tá? Lembrando de finalizar ali com uma oração, né? Agradecendo a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito, pelas curas que o Senhor fez. Você pode usar aí a nossa boneca da oração com eles, tá bom? Ensinando para eles aí a forma correta de orar. E lembrando sempre que nós devemos orar ao Senhor, tanto para agradecer, nem como para pedir, mas principalmente para agradecer. Nós devemos ser gratos ao Senhor, ok? E aí você usa a nossa boneca da oração ali, tá bom? Então, olha, professor, essa boneca também tem no meu canal, tá? Se você não tem, tem aqui no canal ensinando a fazer, ok? Essas foram as ideias de hoje, espero que vocês tenham gostado. É tudo muito simples, mas eu espero que pode levar você aí a ter outras ideias para trabalhar com as suas crianças. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Um beijo da tia Kelly, até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.